Top 10 ETFs que mais se valorizaram e mais performaram no último ano, segundo a iCharts, aqui dessa matéria super recente de março de 2025. Bom, a ideia aqui desse vídeo é a gente entender as tendências aí do curto prazo que movimentaram o mercado e ver aquilo que mais bombou. Não para sair comprando aquilo e nem para sair correndo atrás desses ETFs, tá? Pelo amor de Deus, pessoal, isso aqui não é uma recomendação de investimentos. E mais, as coisas que mais subiram, geralmente o bonde já passou. A gente pode olhar, estudar, entender o movimento e ver se essas tendências ainda podem continuar. Mas assim, cuidado, porque tudo que mais subiu é o que mais tá caro agora, tá bom? Então, pelo amor de Deus, cautela. E esses ETFs, esses índices aqui que a gente vai ver, eles estão todos em dólares, tá bom? Então, é um ranking olhando muito para a bolsa americana, mas vai dar uma noção muito boa pra gente em relação às movimentações globais. Se você estivesse comprando isso em alguma bolsa brasileira ou considerasse a valorização do câmbio, então você teria que adicionar ali mais ou menos algo próximo aqui a 20%, né? Mais ou menos 20% aqui da valorização que o dólar teve nesse último ano também, beleza? Bom, e já comenta pra mim então se você tem algum desses ETFs aqui na carteira ou tinha e conseguiu surfar essa alta, tá? Vamos ver aqui pela sequência que a própria galera aqui da iCharts coloca para a gente entender justamente quais são esses ETFs, tá bom? Eu não vou fazer análise de cada um, vamos só ler a lista e vamos ver o que eles têm em comum, tá certo? Então, vamos lá, né? De cima para baixo, né? Pegando aqui o top 1 de cara, beleza? A gente vê aqui Gold Miners, né? AUMI, depois Argentina, olha só que interessante, né? Então, 70% de valorização, Argentina com 68%, o ETF aqui relacionado a Tesla, com mais volatilidade, simplificado. Depois, novamente, o MSCI focado aqui em prata e outros metais mineráveis, né? E aí a gente já tem na sequência aqui Hang Seng Tech, então muito focado aqui em tecnologia do exterior. Novamente, Global Gold Miners, mais Gold Miners, Nuclear Renaissance, olha só que interessante, né? A energia nuclear, né? O urânio teve uma alta considerável também dos períodos recentes. Novamente vem Gold e aí novamente vem aqui Silver Miners, então são os mineradores de prata. Bom, mais importante do que do que serem aqui, né, os ETFs ou do que propriamente cada um valorizou, quantos por cento, é a gente entender exatamente o que eles têm em comum, tá bom? E o que a gente percebe em diversos ETFs aqui, tá? Logicamente, tem alguns que são muito nichados, como por exemplo esse aqui da Tesla, mas a gente tem que olhar aqui o que eles têm mais em comum, quais deles mais tiveram tendências, tá? Então, aquilo que a gente mais vê que teve valorização conjunta e nítida são os ETFs relacionados aqui ó, a ouro e metais preciosos, tá? Pode ver, o top 1 da lista, depois, eu vou contar, é mais fácil, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ETFs relacionados a ouro e metais preciosos, que eles tendem a ser, galera, vamos lá, só para explicar para vocês, tá? Esse vídeo aqui, a gente tem que ver o que essas valorizações representam que o mercado tentou fazer, o que o mercado buscou com essas valorizações, tá? Então, esses 6 ETFs aí relacionados a ouro e metais preciosos, que no último ano se valorizaram muito, significa que o mercado correu para essa segurança em termos aí inflacionários, tá? Então, ele comprou metais preciosos muito para travar a carteira e para se proteger de movimentos inflacionários. E a gente sabe que o ouro teve uma alta bem considerável, né? Muito por causa desses ETFs também, né? Obviamente, mas foi uma movimentação aqui considerável buscando essa segurança, tá? E depois tiveram aqui os momentos mais pontuais, né? O destaque fica aqui para a Argentina, que, cara, subindo quase 70% em dólares, cara, é muita coisa, né? É muita coisa mesmo. A Argentina, na realidade, que isso aqui, pelo que a galera falou, foi muito assim um trade de regressão à média, né? A Argentina tava muito mal, tava muito para baixo, muito crise, feia. E aí ela simplesmente voltou, teoricamente, ali para uma média, para mais ou menos onde é que o mercado tava, tá? Esse é um dos movimentos que o Brasil pode fazer também, mas as situações são bem diferentes umas das outras. Ó, e não vacila, hein? Deixa o like e se inscreve no canal. E outro destaque aqui, um pouco mais estranho ainda, ficou pro pessoal aqui da energia nuclear aqui, né? Um pouco diferente também, mas tem o seu valor e também tem, enfim, um setor que mede isso e que é possível você se expor, né? Muito mais fácil você comprar um ETF de energia nuclear ou né, com urânio e outras empresas que trabalham com isso, do que você ficar escolhendo as ações que são de energia nuclear e não sei o que. Cara, como é que você analisa isso? A maioria das pessoas analisa geralmente banco, petrolífera, enfim, mercados mais convencionais, varejo, assim por diante, e não tem uma expertise exata para analisar empresas com muito detalhe, né, em termos nucleares.
Agora, o que me chamou a atenção também foi um pouquinho desse setor aqui de tecnologia lá de Hang Seng, tá? Esse ETF, ele tá criando uma exposição aqui para as 30 maiores companhias, de tecnologia aqui de Hong Kong, entendeu? E é interessante porque eu até esperava que a gente fosse ver um pouco mais de semicondutores e de tecnologia em geral nesse um ano. Só que esse índice, galera, ele foi construído, né, ele foi formado, essa matéria aqui, no dia 10 de março, tá bom? Então, se a gente olhar, por exemplo, o SMH, que é um ETF de semicondutores, né, muito relevante, muito famoso aí nos Estados Unidos, enfim, no mundo todo, e a gente colocar aqui uma janela um pouco móvel aqui, né, de um ano, atrasa um pouquinho aqui, né, mas pegar aqui mais ou menos o mesmo prazo daquela reportagem, né, 28 de fevereiro até, enfim, 28 de fevereiro também, um ano, ele está praticamente no 0 a 0, né? Por quê? Porque ele teve ganhos muito altos em alguns momentos, mas nem chegou a ser tão alto assim, né, quanto aqueles outros apontados, mas ele devolveu tudo, tá bom? Então, esse é, por exemplo, um ETF que eu imaginava que de alguma forma estaria em algum desses rankings, tá? Mas aparentemente no um ano agora não está. Aqui a gente tem uma representação um pouco mais visual deles. Eles não colocam exatamente a legenda aqui do ladinho, eles colocam em cima, tá bom? Mas a gente sabe que está ordenado aqui pelos maiores ganhos. E olha que interessante, né? O próprio top 1, né, do Gold Miners, ele foi bem consistente. O destaque realmente ficou aqui para exposição da Tesla, né? Que deu um grande pico e depois acabou retornando tudo. Obviamente que não são porque, né, não é porque esses índices mais subiram que você tem que ter uma exposição neles, ou que você tem que começar a buscar e ficar comprando eles. Mas é interessante, opa, uma pastilha. É interessante a gente entender um pouquinho do que está causando essas movimentações. Então tem ali alguns movimentos um pouquinho mais especulativos, mas a questão do ouro ali me chama muita atenção, tá? Por quê? Porque justamente é um mercado aí que vem para uma proteção, tem um sentido muito grande ali para a maioria dos investidores, tá? Não é uma especulação para ver se vai dar bom ou se uma empresa vai subir, né? Então é realmente um setor ali, uma exposição que tem um certo sentido de proteção, tá? O ouro, por exemplo, me chama muita atenção. Hoje, inclusive, quando eu tô gravando, ele tá rompendo o topo histórico assim, ó, violentamente, tá? Tô olhando aqui o GLD, se a gente for olhar aqui o Gold 11, que tem vídeo no canal do Gold 11, inclusive, ele também está rompendo o topo histórico. Então o ouro ele vem aqui numa pernada muito, muito alta aqui desde antes até, né? Mas pegando aqui 2024 até agora, já tá aqui com seus 74, praticamente 80% aqui de valorização nesse um ano que se passou, tá? Então é bastante coisa para um metal precioso que não gera fluxo de caixa, ele não gera dividendos, ele simplesmente é um metal que protege o poder de compra das pessoas. Essa é a proposta do ouro, né? Dentre outras aplicações reais também, óbvio, mas CTF servem mais para isso, né? E obviamente que você não precisa ter ouro na carteira só porque ele se valorizou muito, até porque você nunca deve idealmente ficar comprando as coisas nesses topos históricos, né? Tem que tomar um certo cuidado. O ideal é sempre você ter uma carteira que ela é bem montada e bem distribuída. Isso aqui, obviamente, é uma demonstração, não tem ativos reais, mas que você consegue separar claramente quantos por cento você está exposto, por exemplo, 50-50, isso aqui é só um exemplo, no Brasil e fora dele, quanto por cento você está exposto de renda variável no Brasil e fora dele, em renda fixa no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, e aí você vai fazendo as segmentações entre classes e ativos. Assim, o ouro, os semicondutores, Tesla, Argentina, Brasil e assim por diante, eles entram na sua carteira sem um viés de emoção, sem um viés muito de especulação. Pô, só porque o ouro tá dando bom, eu vou comprar. Calma. Quantos por cento você vai comprar? Qual classe isso vai fazer parte? Você não está muito exposto a um ativo, a um setor que pode despencar? Se o ouro cair 50%, quantos por cento isso vai machucar a sua carteira? Aí você vai fazendo os estudos, vai entendendo dos riscos, né? Talvez coloque menos, talvez coloque mais, aí vai muito da sua estratégia. Talvez você nem coloque, tá bom? Tem vários ativos ali que eu não compraria, mesmo sendo do exterior, mesmo sendo dolarizado. Tem coisas que não faz sentido para a maioria dos investidores. E assim você vai seguindo com uma alocação inteligente, que é o mais importante para você. No mercado financeiro, a gente tem que se concentrar naquilo que a gente pode controlar. O que a gente pode controlar? Os ativos que a gente compra, os ETFs, os índices, as ações que você compra, as taxas de administração, os impostos que você paga. Essas coisas você controla. O que você não controla? Quantos por cento o ativo sobe, quantos por cento ele cai. Essas coisas a gente não controla. Então a gente tem que se concentrar em fazer uma boa seleção de ETFs ou de ativos, se você faz stock picking. Eu não gosto muito, mas eu sei que muita gente faz. Para justamente quando vierem os momentos ruins, você tá preparado e não ficar aí surpreso ou em maus lençóis. Inclusive, se você não sabe montar uma própria carteira ou quiser conhecer as minhas carteiras recomendadas, tanto para crescimento
quanto renda passiva, eu ofereço aqui as minhas no QR Code ou link da descrição. Tá tudo lá explicado. E aqui como bônus do vídeo, vamos olhar aqui os menores drawdowns que houveram ali no ano passado dessa mesma matéria, tá? Então, quais foram os ETFs, quais foram os índices que menos se desvalorizaram, quais deles você teve menos problema, vamos dizer assim, do topo ali até os fundos, até as correções. Então, olha só que interessante. A gente tem aqui os drawdowns máximos, né? Coisa aqui de 1% de drawdown, até mesmo 5% de drawdown. Então, cara, um drawdown muito baixo, muito tranquilo você ter esse tipo de oscilação. A gente sabe que o dólar varia muito mais do que isso. A renda fixa brasileira, né? Aqueles pré-fixados, ou IPCA+, eles muitas vezes variam mais do que isso. Então, realmente, drawdowns muito tranquilos, tá? Chega a ser muito... Me chama atenção, né? Vamos dar uma olhadinha só para entender os setores ali e o que eles mais representam, né? Então vamos lá, um monte de variable rate, várias estratégias aqui focadas em dividendos, não necessariamente eles pagam, muitas vezes eles reinvestem. Low volatility, risco controlado, qualidade, valor, multifatores e ainda large cap protegido, tá? Então o que me chama a atenção aqui é que esses foram os melhores ETFs em termos de não ter tanto drawdown, não ter tanta queda, e eles focaram em empresas e setores mais pagadores de dividendos e de mais valor, então não tanto de crescimento. O crescimento geralmente é um pouquinho mais volátil quando a gente analisa assim esses fatores, tá? Mas são empresas que tendem a ter mais valor, elas tendem a ter menos sofrência aí com as quedas mesmo, né? É o famoso caiu, comprou, então ele não cai tanto, ele tem uma certa arbitragem do mercado, e isso acabou gerando aqui drawdowns muito baixos e muito tranquilos. Agora é o seguinte, um ano de análise é muito pouco, porque a gente só vê aqui a tendência do curtíssimo prazo, né? Então eu estou fazendo a continuação desse vídeo aqui com o ranking das empresas que mais se valorizaram e que tiveram os menores drawdowns, considerando aqui um horizonte de 10 anos, que está aqui embaixo e está recomendado nesse vídeo aqui. Assim a gente consegue analisar as tendências que houveram nos últimos 10 anos e ver quais delas podem se aplicar para a nossa carteira, ou então para pelo menos entender um pouquinho mais do que o mercado está fazendo. Obrigado pela sua inscrição e seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.